Deus me deu a oportunidade de conseguir me levantar a cada queda. E cada queda, Deus me levantou mais forte. E eu quero dar um testemunho do que vem acontecendo na minha vida de uns tempos pra cá. Eu trabalhei na noite durante 4 anos. E esse período foi separado em 2 temporadas. Nos 2 primeiros anos, eu me envolvi com as coisas do mundo, mesmo sabendo do meu chamado. E só que na segunda temporada, nos 2 últimos anos, eu me redimi, eu parei de beber, parei de fumar e fiquei levando a palavra de Deus para todas as pessoas na noite. Todo dia eu ia trabalhar na noite e levava a palavra de Deus para as pessoas. E o Já tá de prova. Já era um dos estabelecimentos que eu fazia a prestação de serviço. E as pessoas na noite, durante esse período, nessa segunda temporada, elas sempre me ofereciam as melhores bebidas. As mulheres eram as mais bonitas. E o narguilé era da minha empresa, né? Eu trabalhava com prestação de serviço de narguilé. O narguilé era da minha empresa, então tinha tudo muito fácil assim na minha mão. E Deus me forjou naquele lugar. Eu me tornei um guerreiro porque eu aprendi a dizer não aos maiores prazeres da carne. Ali eu me tornei um guerreiro. E ninguém entendia o porquê de eu fazer aquilo. Ninguém entendia, irmão, de porquê de eu fazer aquilo. Só que chegou um tempo que eu não aguentava mais aquela energia espiritual da noite. Aquela energia pesada. E ela foi me desgastando dia após dia. E depois de 2 anos orando a Deus, pedindo para que Ele abrisse as portas, Ele finalmente me respondeu. Mas não foi do jeito que eu achei que seria. Eu achei que seria de um jeito onde eu conseguiria já sair para um lado, onde eu teria escolhas. E não foi assim que aconteceu. Porque as coisas de Deus, elas são malucas. E tudo isso aconteceu no dia que o pastor Marcelo me viu chorando e triste. E ele me falou: Vitor, eu vou fazer um concurso da polícia e você vai fazer junto também, irmão. E eu peguei aquela palavra e falei: não, beleza, irmão. Vamos lá, vamos ver. Aí a gente tinha 15 dias para estudar para o concurso. 15 dias para estudar para o concurso. A gente pegou, comprou lá um curso no Gran Curso e estudamos por 15 dias. Durante esses 15 dias, a gente estudou. Chegou no dia da prova, a gente fez a prova e a gente passou na prova. Eu e ele, em 15 dias estudando, a gente passou na prova. E olha só como é que foi essa história. Quando a gente passou na prova, eu fiquei muito feliz, porque finalmente era hora de sair da noite. Finalmente era hora de sair da noite. Eu já tinha algumas pessoas engatilhadas para comprar a minha empresa, porque eu já sabia que aquele lugar não era para mim. Então eu já peguei, antes disso tudo acontecer, eu já conversava com pessoas. Né? Falava: irmão, quando eu for sair disso aqui, se você tem interesse e tal. Quando apareceu essa oportunidade, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para esses caras. Um deles aceitaram a proposta de comprar a minha empresa. E eu peguei, organizei o contrato, irmão. Fiz a papelada, liguei no Wesley, falei: irmão, tô saindo fora. E aí, no dia de assinar o contrato, o rapaz teve um problema na conta dele e não deu pra gente fechar o negócio naquele dia. Aí passou pro próximo dia. Só que no dia seguinte, quando eu acordo, aparece lá no sistema lá a nota final do concurso. A gente não ficou entre os classificados, os finalistas. Porque eu fiquei entre os 3.000 e aí só tinha 800 vagas. A gente ficou para ser chamado, né? Tá até hoje aí, eu não sei como é que vai ser. E aí, imagina o desespero. Eu tinha botado todas as minhas expectativas nisso. Todas as minhas expectativas estavam nesse negócio, porque eu queria sair da noite, eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida e eu estava preso naquele lugar. Por conta de uma questão financeira. Eu desabei aquele dia, irmão. Aquele dia eu desabei. Eu chorei, tia. Aquele dia eu chorei. Eu liguei no rapaz que eu tinha feito acordo e falei pra ele: irmão, não vai dar pra continuar, aqui as coisas não deu certo. E eu orei aquele dia e falei bem assim: pai, se o Senhor está comigo, me manda um sinal. Naquele dia, eu fui pra igreja Viver pela Fé. Do alto do altar, o pregador olha pra mim e fala bem assim: você ama Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. As pessoas ao seu redor não entendem por que de você dizer não. Mas Deus é contigo. E naquele dia, eu percebi que Deus respondeu a minha oração. Né? Só que para mim não era o suficiente. Não era o suficiente, porque Deus falou comigo, mas eu ainda tinha que resolver a questão da noitada, como é que eu ia sair da noite. E aí aquele dia, cheguei em casa de noite e eu discuti com Deus, eu xaropei com Ele. Falei: pai, já levou meu pai, levou a minha mãe,
Sozinho, eu não vou conseguir. Sozinho, eu não vou conseguir. Se você é meu pai mesmo, me manda um sinal que é pra me sair da noite. Me manda um sinal. Isso foi na quarta. Isso foi numa quarta-feira. Quando deu na sexta que abriu os negócios, eu fui trabalhar. Quando eu chego lá, tem 10 carros de polícia, 5 carros de bombeiro, a vigilância sanitária, os caras tudo levando as minhas coisas, irmão. Os caras tudo levando as minhas coisas, irmão. E aí eu olhei assim pra aquela cena lá, eu não fiquei desesperado. Eu senti Deus naquele lugar, os caras levando as minhas coisas, eu tomando prejuízo e eu vendo Deus. E Deus falou comigo no profundo do meu ser. Filho, se você queria um sinal de que eu sou o teu pai e de que eu não dependo das circunstâncias na sua vida para poder prover na sua vida, aí está. Naquele dia, irmão, deu forças para mim, irmão, conseguir seguir em frente. E eu falei, não, isso aqui se fosse aos olhos do homem normal, o cara ia, eu tomei 40 mil de prejuízo, Eu ia ficar triste, ia fazer o que da vida, em depressão? Eu não, Eu escutei a voz de Deus naquele momento. Eu falei, não, isso aqui é para me levar para um novo direcionamento, porque as coisas de Deus, elas funcionam assim. Às vezes Deus nos tira de um caminho e a gente pode ser que a gente passe uma dificuldade neste caminho para que Ele possa endireitar as nossas veredas. E aí, no dia seguinte, eu liguei pro Wesley, falei, irmão, tô saindo fora, Deus tá me chamando. E ele falou bem assim, mano, se tu quiser pode ficar com 100% do negócio. E pra mim era fácil, irmão, eu tinha muitos maquinários, pra mim era fácil continuar. Só que Deus tinha falado comigo, eu falei, não, Deus falou comigo. E eu não aceitei, eu recusei. Por quê? Porque nem só do pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu sabia que eu ia passar um tempo de dificuldade. Mas eu queria obedecer à voz do Senhor. Custe o que custasse. E, inclusive, eu queria falar para vocês que hoje eu sou muito mais feliz e completo do que há 4 anos atrás, que eu tinha um faturamento de dezenas de milhares. E porque a felicidade, ela não está no dinheiro. A verdadeira felicidade, ela é encontrada no cumprimento do propósito, na conexão com o Criador e nas pessoas que o Senhor coloca na nossa vida. Eu queria ler uma passagem para vocês. Em Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 4. Então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu ainda lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Quando eu parei para meditar nessa palavra, eu percebi algo muito importante. Será que Deus nunca tinha chamado outro homem? Antes de Abraão, no tempo de Abraão? Porque alguns anos atrás, outro homem obedeceu a voz do Senhor. Foi Noé. Ou seja, no tempo de Abraão, talvez, Abraão não foi o primeiro homem que Deus chamou. Mas ele foi o único que teve coragem de acreditar na sua voz. E seguir a voz do Senhor é um grande desafio, porque às vezes a gente não sabe o que tem adiante. Imagina, o Senhor fala, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda lhe mostrarei. Ou seja, Abraão não tinha certeza de nada. Abraão não tinha certeza de onde ele ia morar. Abraão não tinha certeza de o que ele ia comer. Abraão não tinha certeza do que ele ia trabalhar. Mas ele tinha certeza de uma coisa, da promessa que Deus fez para a vida dele. Abraão, ele preferiu acreditar na promessa. Ele preferiu acreditar na visão que Deus liberou sobre a vida dele. E hoje, Deus está falando com cada um dos que estão aqui presentes.
Sai da tua terra. Qual é a terra que você precisa abandonar? Quais pecados precisamos abandonar? Quais hábitos precisamos abandonar? Quais crenças limitantes de que não conseguimos, de que não somos capazes? Quais são os gigantes que devemos enfrentar para alcançar o que Deus declarou sobre a vida de cada um dos que estão aqui presentes? Vejam o que diz em Êxodo capítulo 14, do versículo 10 ao 15. E aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham no Egito, dizendo: deixe-nos que servimos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Quantas vezes Deus não deve falar isso pra gente? Por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Marche. Se eu te dei uma promessa, marche na direção da promessa, porque quem vai abrir o mar sou eu, quem vai fazer o impossível sou eu. O Senhor, Ele já nos deu tudo o que precisamos para viver os nossos milagres. Porém, a gente tem que acreditar sem duvidar e ser fiel até o final para podermos vivermos isso. Jesus nos comprou com o seu sangue e somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E quando o Senhor fala marche, é um comando para um soldado, é um comando para um exército, porque as coisas de Deus é para quem é guerreiro. É para quem é guerreiro. Quando Abraão se separa de Ló, sabemos que Ló escolhe a terra mais fértil e agradável. Enquanto Abraão fica no deserto. E Deus prospera Abraão no deserto. Por quê? Porque a promessa não está no lugar. A promessa estava dentro de Abraão. A promessa está dentro de você. A promessa está dentro de você. A promessa está dentro da gente. A promessa não está num lugar mais fértil, não está num lugar mais bonito. A promessa ela está dentro da gente. Se você estiver caminhando debaixo de uma palavra de Deus, Deus vai te prosperar no deserto. Aonde eu quero chegar com isso tudo? Qual a promessa que o Senhor colocou no coração de cada um de vocês? Qual palavra o Senhor declarou sobre a vida de vocês? Aonde é a sua terra prometida? O lugar aonde os sonhos de Deus são realizados. Para finalizar, meu livro fala sobre isso. Sobre a reflexão interior e sobre a jornada do nosso propósito. Esse livro é um projeto de Deus na minha vida. E este livro revela o meu sonho. O meu sonho é que todos vocês encontrem o caminho para suas terras prometidas. E o livro nasceu desse desejo ardente e propósito de vida. Espero que vocês gostem. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Olá, meus irmãos. Se essa mensagem fez sentido para você, se acha que essa palavra vai ajudar outras pessoas, eu te desafio a compartilhar com 10 amigos ou familiares, a curtir e a comentar, porque assim essa mensagem vai alcançar mais pessoas e você vai estar contribuindo com a obra do Senhor. E também, é claro, vai me incentivar a continuar com esse trabalho, porque todo o dinheiro arrecadado desse livro será doado para crianças em situação de vulnerabilidade para a obra do Senhor, porque eu encontrei o meu propósito e eu quero te ajudar a encontrar o seu. Estarei deixando o link do livro na descrição abaixo.